ação do Espírito para testemunhar, né? A gente vem num estudo aí dos dons do Espírito, da forma como a gente precisa buscar o Espírito Santo, da forma como a gente precisa testemunhar, né? Pode testemunhar. E essa semana a gente estudou sobre o Espírito. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês, eu nunca li tanto sobre o Espírito Santo como nas últimas semanas. E eu acho que a gente precisa se dedicar mais, se debruçar mais nesse tema, né? E a gente, para começar, já começa bem, né? Que é a promessa do Espírito, né? Jesus, ele prometeu o Espírito para a gente, né? Mas em que condição a gente poderia receber essa promessa, né? De que forma? De que momento? Por que Cristo prometeu? Por que o Espírito Santo não foi dado antes? O Espírito Santo quer dizer, então, que não atuou antes de Cristo? Só atuou a partir de Jesus? E aí, o que vocês acham? Não, pelo contrário, Luciano. O Espírito Santo já atua desde a criação, né? Né? Ali no relato da criação, né, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, né, sobre a face do abismo. Então, desde a criação, o Espírito Santo já atua, né, ali no coração do homem, né? E se a gente for pegar relatos bíblicos, né, principalmente de personagens, né, diz que tal personagem tinha o Espírito de Deus, tinha um espírito de sabedoria, tinha um espírito de profecia, ou seja, então o Espírito Santo ele sempre atuou, né, de maneira, é claro que no Novo Testamento a atuação do Espírito Santo fica mais, parece que está mais evidente ali, né? Principalmente ali no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo realmente desceu ali sobre os apóstolos e eles fizeram coisas extraordinárias, né? Mas nós cremos pela própria palavra de Deus, né? E isso é muito claro, que o Espírito Santo sempre atuou na vida dos profetas do Antigo Testamento e de outros personagens bíblicos, né? O fato dele sempre atuar é verdade. Mas ele atuou da mesma forma que ele atuou no Novo Testamento, a atuação do Espírito era a mesma nos tempos do Velho Testamento? Será que era? Essa é a pergunta que eu estou colocando aqui em xeque para vocês, apesar... É quase que uma pergunta introdutória, né? A gente não está nem entrando no tema da lição especificamente. Mas, e aí? O Cristiano acha que era. Tem alguém que discorda? Deixa eu complementar. O Espírito Santo sempre atuou, né, desde o princípio, né, desde a criação. Mas o trabalho dele fica mais evidente, ele entra em cena, assim, vamos dizer, ele assume um protagonismo, podemos dizer assim, após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Mas ele sempre atuou. É claro que no Antigo Testamento ele atuava, mas não de maneira direta, né? Podemos dizer de maneira indireta. Então, o trabalho dele fica evidente, ele assume um protagonismo logo depois da ascensão de Jesus Cristo. Eu penso assim, não sei se os outros companheiros aí concordam. Ajuda a gente aí, pastor. Como você falou aí na introdução da lição, está lá Atos 1:8. O que o Cristiano colocou foi muito bem colocado, né? Inclusive, até lá no Gênesis, na criação, a gente percebe a presença da Trindade, o Espírito Santo está lá também, façamos, né? Está no plural. O homem, a imagem, a semelhança de Deus, né?
o poder criador lá, o poder da criação, ele está junto. Dentro da Trindade existem funções. O Espírito Santo tem a função dele, assim como Jesus tem a dele, o Pai tem a dele. Mas nesse momento aí da criação, eles agiram em conjunto. Agora, Atos 1:8 tem a promessa do derramamento do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, a gente percebe aqui que o Espírito Santo habilitaria a compartilhar a mensagem da cruz. O Espírito Santo é quem daria essa, vamos dizer, esse combustível agora para auxiliar o povo de Deus, para ajudar o povo de Deus. Existe uma promessa. Isso teria um período para acontecer. E é justamente o livro de Atos manifesta isso aí, essa ascensão aí. E o livro de Atos não deveria nem se chamar... deveria se chamar Atos do Espírito Santo, né? Não deveria ser Atos dos Apóstolos. Exato. Porque a gente percebe, então, a gente começa a perceber aqui a plenitude do Espírito a partir do histórico aqui desse livro, as suas ações em evidência, que estaria capacitando o povo de Deus para a pregação do Evangelho. Assim, o que eu percebi, né, é que a atuação do Espírito Santo, ela, no Velho Testamento, ela é pontual. Ela vai ali, ó, ele vai ali, ó, e atua através de Davi, através de Samuel. E o Espírito Santo tomou Sansão e Sansão foi, né? Ela é uma atuação pontual. No Novo Testamento é diferente. Ela é coletiva, né? O Espírito Santo ele é derramado sobre a igreja, pluf, né? A presença do Espírito Santo, do Paracletos, né? Ela é prometida por Jesus como um sinal da sua glorificação, em primeiro lugar, né? Então, quando Cristo é glorificado nos céus, e isso acontece, isso está lá em Apocalipse 4 e Apocalipse 5, é esse o momento em que o Espírito Santo é derramado sobre o seu povo, como um sinal de que o sacrifício de Cristo foi aceito e ele recebe o reino, né? Então, tanto é que Pedro e Paulo falam isso, né? Assim, eles veem o cumprimento da mensagem de Joel, capítulo 2, a partir da glorificação de Cristo, e é quando é derramado o Espírito, né? Então, nesse momento, o Espírito é derramado para que a igreja possa avançar, para que a igreja possa alavancar, né? Mas existia uma condição, né? E essa condição era a busca do povo, a humilhação do povo, o povo se humilhar diante de Deus, o povo confessar os seus pecados, abandonar o desejo de supremacia, né? que os apóstolos tinham. E aí o Espírito Santo poderia ser derramado e preencher o povo, né? Ele está ali, ele é derramado sobre nós para que a gente possa cooperar com ele, né? A gente não está aqui para usar o Espírito, nós estamos aqui para sermos usados pelo Espírito, é diferente, né? Ele que nos capacita, não é a gente que pega ele como um martelo para usar como ferramenta, não. Ele que nos toma, ele é que vai e fala, pega Filipe e leva até o eunuco, ele é que fala para Pedro, vai até a casa de Cornélio, né? É ele que usa, e não nós que o usamos. Nós estamos aqui para cooperar com ele, né? Para a gente, e é aquilo, né? A gente pode até falar e conhecer muito bem as verdades bíblicas, mas se a gente não tiver o poder do Espírito, né? Cara, a gente não converte nem meia pessoa, né? A gente não leva nem meia pessoa para o batismo, para o batistério, porque sem o Espírito a verdade bíblica não é nada.
é só um conhecimento teórico, né? A gente precisa ter esse conhecimento na prática, viver no Espírito, né? Como diz a senhora White, essa é a maior de todas as necessidades da igreja hoje, a maior e mais urgente, né? Ela até fala de outras maiores necessidades da igreja, mas a mais urgente ela só usa esse termo para o Espírito Santo na igreja, né? Então, ele é que nos usa e é ele que nos capacita, né? E aí eu quero discutir isso com vocês também agora. O que é Deus nos capacitar hoje, né? Como que Deus nos capacita hoje, seu Sloan? Quero te ouvir, rapaz. Hoje já não tem muita gente aqui para falar, então eu quero ouvir você falar, cara. Pô, que privilégio. Eu estava lendo um livro hoje à tarde. Ele estava falando a respeito um pouco sobre as virgens, né? As 10 virgens. E aí ele toca no assunto, explicando o que é cada coisa. O noivo representa Cristo, e vem a parte da lâmpada, né? Tem a Salmo 109, 105, que eu estava ensinando para a Isabel essa semana, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, né? E ele faz a comparação de que a Bíblia é essa lâmpada, né? E o fato de o óleo, de o azeite estar se apagando, ele fala a respeito de conhecimento, né? As pessoas próximo de Jesus voltar, elas vão ter muito conhecimento, mas vai ser um conhecimento somente teórico. E aí aquele levar que as 5 virgens prudentes levaram o óleo em extra, seria como se fosse o conhecimento teórico mais a prática, que levaria ela a terem aquela força para continuar até o noivo chegar, né? Então isso tem muito a ver com o que a gente está estudando. Porque assim, a gente falar é fácil a gente falar. A gente ter conhecimento, é só a gente pegar um livro, ler, estudar e reter aquele conhecimento para a gente. Mas de fato a gente aplicar aquilo que a gente vê pode ser um pouco doloroso para alguns, pelo menos para a maioria, né? Eu vou deixar minha zona de conforto para falar para outra pessoa. Então, para muitos que já estão acostumados a dormir no sábado à tarde, é um pouquinho complicado. E, tipo assim, você tem a semana que te desgasta muito, e geralmente você só tira um tempo para fazer as coisas de Deus no sábado, o que é uma outra discussão, né? Mas, e mesmo assim, você não tem aquela disposição, muitas vezes, de realmente fazer aquilo que o pastor faz. Visitar a irmã que está doente, de levar uma palavra de ânimo ali para outra pessoa. Então, isso vai muito também dessa parte da capacitação que eu vejo, de você, Deus te dar uma outra visão, uma visão mais além ali daquele seu próximo que a gente tem, nosso próximo, né? Dentro desse aspecto da capacitação aí também, deixa eu tentar dar um exemplo aqui prático. A gente estava conversando aqui, o Cristiano plantou aí o pimentão e não deu nada. Então, a gente precisa ter uma experiência, o Cristiano, lá na casa do Luciano, porque o Luciano ele tem a capacidade de plantar as coisas e dar. E, principalmente ali o limão, que é a especialidade. Junto com o Luciano, a gente vai conseguir fazer uma horta bonita, porque ele está preparado para isso. Eu sozinho hoje, se eu sair para pregar por mim mesmo, eu posso convencer alguém a abrir as Escrituras. Mas se o Espírito Santo me capacitar, a pessoa, ao ouvir aquela palavra, ao ouvir as Escrituras, ao ouvir aqui um simples mortal, nós teremos a habilidade de transformar a vida de alguém através das palavras, porque o Espírito Santo me habilitou, me capacitou para essa função. Eu vejo aqui que o derramamento do Espírito foi uma promessa, isso era profético, a partir da chegada de Jesus aqui, a partir da sua partida, né?
se seria essa palavra, né? Estou sendo redundante. Mas desde o momento que ele foi, ele deixou essa promessa, que o Espírito Santo ficaria como nosso consolador. Os apóstolos tinham Jesus Cristo dava segurança para eles. Jesus Cristo, era tudo na vida deles. Agora, quando ele dava essa capacidade, né? Eles se sentiam capazes. Quando Jesus Cristo foi, eles ficaram ali apavorados. E Jesus falou: olha, calma aí, eu vou deixar aqui o Consolador com vocês. Deixar aqui a representação do Espírito, e através dele vocês farão maravilhas. E tanto é que a igreja começou a se multiplicar. Ali com 12, foi multiplicando, 70, 120 mil, 2, 3 mil no só dia, 5 mil, e hoje a igreja é o que é aí, esse poder que a igreja é. Uma vez, Billy Graham, ele disse que a igreja apostólica, 95% da igreja apostólica era dependente do Espírito. Ela só acontecia por causa do Espírito, o sucesso dela, né? E hoje a gente até se preocupa aí. Será que hoje nós dependemos 95% do Espírito para a igreja ser bem-sucedida? Penso que precisamos falar mais do Espírito mesmo. O momento que a gente vive aí, que está despertando assuntos proféticos, a própria lição, ela está vindo aí para fazer a diferença. A gente começar a pensar aí, eu preciso falar mais sobre o Espírito, depender mais do Espírito. Para ele me capacitar, eu tenho que ter essa necessidade da dependência dele na nossa vida, de depender dele. Até porque, pastor, muita das coisas da igreja, por exemplo, em si, a gente sozinho conseguiria fazer. Por exemplo, pregar, você pode pregar sem ter o Espírito Santo. Cantar, você consegue cantar sem ter o Espírito Santo. Isso aí, tem pessoas que têm o dom de cantar, né? Tem o dom de pregar. Elas podem fazer isso normal. Agora, realmente, essa parte aí de realmente convencer, de transformar, não tem como a gente conseguir fazer isso com outra pessoa. Pastor, é interessante, né, que a própria palavra espírito, no hebraico, ruá, significa ruach, o ruá, significa fôlego, né? Fôlego de vida, fôlego. E exatamente é isso que o Espírito Santo deveria ser para cada um de nós, né? É o fôlego, é aquilo que nos move a respirar, aquilo que nos mantém vivo para poder ele nos capacitar para a gente fazer a obra de Deus, né? A obra que Deus nos chamou para fazer, né? Que é exatamente de pregar o Evangelho, levar pessoas até o pleno conhecimento da palavra de Deus. E aí a questão de convencer, aí já não é mais com a gente. A nossa função é pregar, é falar do amor de Deus, é falar da palavra de Deus. Agora, a função de convencer, aí essa é a função do Espírito Santo. A gente não pode fazer isso, né? Mas o Espírito Santo, ele convence as pessoas. E mesmo essa questão de pregar, Cristiano, ela também passa pelo Espírito, né? O Espírito que nos guia também nas Escrituras, né? Foi ele que inspirou os profetas a escreverem, né? Assim, a gente vê isso muito na vida da igreja apostólica, né? Quando Filipe foi ajudar lá o eunuco, o Espírito Santo pegou Filipe, mandou ele para lá. E aí, a partir das escrituras lá de Isaías 53, ele foi estudando com o eunuco outras escrituras, outras partes da Bíblia, da hebraica, do Velho Testamento, para ensinar aquele eunuco sobre Jesus Cristo, né? Uhum. Você vê o Espírito Santo atuando na vida da igreja, guiando ela pela palavra. Né? Guiando ela pela palavra. Então, até o ato da gente pregar é dom do Espírito, né? O conhecimento da palavra, o conhecimento das Escrituras e a habilidade de trabalhar com elas
para falar do amor de Deus às pessoas, ela parte pela ela é gerada pela capacitação do Espírito. Né? Se nós não tivermos... Fala, pastor, pode falar. Desculpa, Luciano. A expressão poder no grego é dunamis, né? Dinamite. Quando você recebe, você é batizado com fogo, quer dizer, você está recebendo o poder do Espírito Santo. Alguém disse que se o seu sermão ele não tiver fogo, você pode pegar o seu sermão e jogar no fogo, que não serve para nada. Então, esse fogo, quem dá é o Espírito Santo, é o dunamis, é o poder, mesmo poder que teve lá, que levou Filipe ao etíope, como você falou, que conduziu através de várias ações, a própria conversão de Lídia aqui, a conversão daquele juiz, a conversão de autoridades religiosas. É o poder, é o Espírito que guia. Até a conversão do próprio Saulo, né, pastor? Paulo, e a né? gente precisa estar atento a cada instante da nossa vida, que o Espírito ele está guiando, às vezes, até alguém que está colocando no seu caminho para você conduzir para o reino de Deus, como conduziu aí na vida apostólica. A gente precisa estar atento a isso aí, pedir a Deus para que nos dê discernimento espiritual, para entender as ações do Espírito, porque ela continua hoje. A cada instante aí, a nossa preocupação deveria ser: será que eu estou perdendo essa oportunidade do Espírito me guiar também? Eu acho que verdade. Uma lição Pode falar, Cristiano, pode falar. Não, aí que a gente se volta, né, Luciano, para aquilo que você falou lá na introdução, né, a primeira pergunta, né, se o Espírito Santo atuava já no Antigo Testamento, né, ou só no Novo. A gente percebe isso muito claro, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, é óbvio, e no Antigo Testamento, quando, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, quando Raabe, que era uma prostituta, né, ela recebeu ali os espias, e logo depois ela reconheceu o Deus de Israel como verdadeiro Deus. Então o Espírito Santo ele sempre atuou e vai continuar atuando até chegar o momento que a porta da graça vai se fechar, que aí, né, vai se cumprir aquela profecia, que agora, de cabeça agora, não me lembro, não sei se é de Amós, né, que diz que procurarão a palavra de Deus e não acharão, né, e que o Espírito Santo não vai mais atuar no homem, né, mas até o fechamento da porta da graça, o Espírito Santo vai continuar atuando, né, está atuando hoje, atuou no passado e vai continuar atuando até o fechamento da porta da graça. Então, a gente precisa estar sensível, né, à voz do Espírito Santo para que ele nos capacite, né, a cumprir essa missão que Deus nos confiou. Né? E aí, Cristiano, alguns pensam que o Espírito Santo ele vai ser retirado no fechamento da porta da graça, que ele vai ser retirado da terra. Ele vai ser retirado no sentido de não vai converter o pecador, né, o não Exatamente. crente. Agora, na vida do crente, ele vai continuar. Vai continuar atuando, verdade. Até porque ele vai ser um refrigério, né? Difíceis e vai ser necessário sentir a presença de Deus na nossa vida. Ele vai ser um refrigério porque vai vir momento. Porque vai vir um tempo de angústia, né, pastor? E aí quem que vai dar o que o senhor falou, né? Sentimento que não foi salvo, falou, né? Será que eu fui salvo? O refrigério, né? A tranquilidade para dizer assim, nossa, eu tô com Deus e Deus não vai me abandonar e eu vou até o fim. É o Espírito Santo que vai dar isso para a gente, né? Esse refrigério, né? Como o Luciano falou. Com certeza. E assim, o poder de transformar que o Espírito Santo nos dá, ele precisa primeiro começar em nós para depois alcançar outros através de nós, né? Como a gente falou durante a lição, o poder do Espírito ele foi dado à igreja primitiva
depois que eles se colocaram diante de Deus, diante do altar de Deus, eles se permitiram ser transformados. E a partir dessa transformação, aí que eles estiveram preparados para receber o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele não vem substituir a nossa parte na obra, mas ele vem cooperar conosco, né? A gente cooperar com ele e ele cooperar conosco, ele nos usar. Então, como o pastor falou aí, né, há alguns minutos atrás, ele transforma, o poder transformador do Espírito independe de classe social, de classe cultural, de nível cultural, quer dizer, ele transformou carcereiro, comerciante, juiz, líder religioso, filósofo, escravo, ladrão na cruz, né? Então, assim, ele transformou todo tipo de pessoa. Só que aí, primeiro, óbvio, a pessoa tem que estar sensível à influência do Espírito Santo. E outra, nós também precisamos estar sensíveis. Nós também precisamos nos permitir ser transformados por ele. Nós também precisamos buscá-lo. Né? E nos permitir ser um instrumento ganhador de almas. Isso. Esse é o objetivo aí, que eu penso que ele é bem forte, né? A presença do Espírito para nos tornar discípulos. Exato. Seria a palavra, né? Exato. A gente precisa orar a Deus todos os dias para que o Espírito Santo nos dê oportunidade de falar naquele dia, né? É um desafio que eu faço a todos nós aqui. Orar a Deus todo dia para que Ele me dê pelo menos uma oportunidade para falar dele, né? A lição vem falando, por exemplo, que se a gente for parar para pensar, os discípulos, para eles receberem o Espírito, 3 fatores se sobressaem no texto. Primeiro, eles oraram. Depois, eles ficaram cheios do Espírito. E aí, a partir daí, eles anunciaram a palavra. Então, o Espírito, ele dá testemunho através de nós, ele testifica através de nós, mas para isso a gente precisa buscá-lo. Orar, buscá-lo, para aí sim recebê-lo e, a partir daí, avançar com a obra, pregar, né? Testemunhar. E eles estavam esse buscar aí, você percebe que eles viviam tipo em comunidade, tipo em grupos. Essa busca se dava ali coletiva. Exato. E o Espírito foi derramado individualmente. Sim. Porque você pode estar numa igreja de 200 membros e há um grupo buscando, mas não quer dizer que é todo mundo que vai receber. Você tem que estar com o coração ali aberto para receber. Na verdade, deveríamos todos os dias pedir a Deus que nos batizasse com o seu Espírito. Sem dúvida. É verdade. Luciano, e Ellen White fala, né, que a maior necessidade da igreja hoje de se pedir é pelo derramamento do Espírito Santo. Né? Se todos nós clamássemos, né, pelo poder do Espírito Santo, né, na igreja, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo já estaria fazendo maravilhas, né, no nosso meio. Como fez no passado na igreja, como o pastor disse, né, na igreja apostólica. Né? Quem dera que se todos nós tivéssemos a mesma vontade que teve Eliseu, né, quando Elias disse para ele fazer um pedido, ele pediu porção dobrada do Espírito que atuava em Elias, né? E realmente Eliseu foi capacitado, né, com esse poder, né, do Espírito Santo que atuava em Elias, atuou também em Eliseu e em todos os profetas do Antigo Testamento, nos apóstolos, e que ele quer atuar hoje também na sua igreja, né, na nossa igreja hoje. De porção dobrada aí é sentido de primogenitura. Ele queria ser o primeiro, né? Não era um sentido. Ele não tinha um pensamento egoísta de querer ser o melhor.
Ele queria ser o primeiro no sentido espiritual, de receber a bênção espiritual da primogenitura ali, no sentido do Espírito Santo. E coisas fantásticas mesmo acontecem, às vezes, através da simplicidade, que a gente nem percebe, mas é o Espírito que está movendo. E situações milagrosas, milagres assim, eles estão disponíveis para acontecer na nossa igreja, se esse Espírito apostólico tomar posse de nós, de tal forma que eu me desprenda do meu eu, do egoísmo, da ganância, querer ser melhor do que o outro, querer ser mais do que o outro, disputa de poder. Você vê que às vezes a gente briga por causa de bobeira, é um tapete às vezes ali na igreja que alguém queria que tivesse de uma forma, o outro já diz, não, tem que ser dessa forma aqui, é uma parede que alguém queria que fosse ali uma parede de uma outra cor, mas não, tem que ser dessa cor aqui, a gente começa a brigar. Então, às vezes coisas que não tem nada a ver, mas toma conta que o nosso eu, nosso ego, porque tem que ser como eu acho que tem que ser, como eu penso. Tudo isso são intriguinhas, coisas banais que causam essa... Você acha que o Espírito Santo pode usar alguém que está ainda com o coração cheio dessas coisas? Verdade. Acaba impedindo, né, pastor, a atuação do Espírito Santo, né? Sim, e aí você vê a Igreja Apostólica ali, quando recebeu aí essa plenitude do Espírito, eles dividiam ali os bens que tinham. Rapaz, verdade. Alguém tinha ali terras, ele via outro que estava necessitado, ele não tinha nem casa. Pô, constrói nesse pedaço aqui, rapaz. Eles eram unidos no repartir do pão, né, pastor? Diz que o que eles tinham para comer era dividido para todo mundo, ninguém tinha egoísmo. Os crentes novos que estavam chegando, cheios de necessidades. E eles conseguiam se desprender para ajudar. Vamos ajudar isso aqui. Pô, ele perdeu o emprego para estar servindo ao Senhor. Aconteceu isso, aquilo. Então, essa situação aí, meu mano. Eu me coloco nessa situação aí também. Às vezes de ver muito nosso nariz, nosso lado, querer proteger a nossa família, querer proteger aquilo que é meu e meus interesses. Mas eu penso que a abertura para o Espírito trabalhar começa por isso aí. Quando eu começo a ver o lado do outro, a me colocar no lugar do outro, a criar empatia. Eu acho tem que ter essa unidade, essa união. O povo de Deus tem que ter essa união aí. Senão fica difícil. Quando a gente busca a presença de Jesus na nossa vida, né? Quando a gente busca amar a Deus, o amor a Deus ele se reflete no amor ao próximo, né? Se eu amo a Cristo, automaticamente eu vou amar o meu próximo. Eu vou ter paixão pelas almas, eu vou ter paixão pela igreja, né? Pelos irmãos da igreja. E só assim eu vou ter Jesus na minha vida, né? É engraçado, né? Os apóstolos passaram 3 anos e meio com Cristo e não entenderam bulhufas. Depois passaram mais 40 dias, aí talvez começaram a entender alguma coisa, mas precisaram de mais 10 para cair a ficha para poder receber o Espírito, né? E ainda assim tinha coisa que ele não tinha entendido direito, né? Haja vista aí o livro de Gálatas. Então, assim, que a gente possa, né? A gente já está no fim aí, que a gente possa buscar a presença do Espírito Santo mais do que nunca. A gente está falando de testemunho nesse trimestre, mas sem a presença do Espírito Santo, o nosso testemunho é ineficaz. E pior, é capaz ainda de corromper o testemunho dos outros, né? Porque não tem nada pior no mundo, né, do que um crente sem o Espírito. Eu acho que isso é pior do que um ímpio, né? Um crente sem o Espírito é pior que o ímpio. Porque não é um testemunho, é um testemunho, né, que ele dá. Exato, exatamente. Então, que a gente possa buscar o Espírito Santo todos os dias da nossa vida, clamando por Ele, buscando a presença dEle, buscando que Deus derrame sobre nós a sua chuva serôdia hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã,
não é hoje, é agora, entendeu? Sobre mim e sobre a minha igreja, para que a gente possa assim estar pronto para quando ele voltar. Que Deus nos Amém. abençoe. Pastor, Amém. você pode orar para a gente? Oremos. Eterno, nosso Pai de amor e bondade, que essa lição ela fique bem mentalizada na nossa mente, como um desafio para o mundo moderno, um desafio para desprendermos do materialismo, das coisas desse mundo, não nos apegarmos, ter um coração aberto, não ficarmos divididos e nos batize com teu Espírito. Amém. Nos dê o espírito de união na nossa igreja, nos dê a visão espiritual que precisamos ter, uma igreja Amém. que cresce, madura, produzindo frutos para a eternidade. Amém. Agora, ao descansarmos, Senhor, nos dê a paz e já um espírito de adoração para amanhã que inicia, para te adorarmos da maneira que o Senhor merece. E, claro, nós somos o maior necessitado desta adoração. Que o sábado nos preencha. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Amém.